Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, com emissoras públicas de todo o país. Diretamente dos estúdios da B3, no centro da cidade de São Paulo, vamos aos destaques de hoje. O presidente Bolsonaro foca em reforma possível para o INSS, a reforma da Previdência. Ele disse que exatamente há questões com relação à idade mínima, que provavelmente a idade mínima não pode ser igual para todas as profissões. Ele considerou algumas profissões que hoje têm expectativa de vida muito menor e citou inclusive os policiais do Rio de Janeiro, ou seja, mas pretende sim votar uma reforma da Previdência e ele chamou de a possível. A reforma da Previdência possível é a que passa no Congresso, obviamente sem falar sobre outros termos dessa reforma maior que ele chamou de absolutamente necessária. O Ibovespa ultrapassou os 89 mil pontos durante o pregão hoje, o que chama a atenção também, até porque o dólar também subiu durante o dia. No Boletim Focus houve revisão da produção industrial e para baixo. Na semana passada nós divulgamos aqui os números do IBGE, os números oficiais de setembro com queda da produção industrial. Isso obviamente interferiu na avaliação dos analistas ouvidos pelo Banco Central no Boletim Focus divulgado hoje. A produção de energia eólica ultrapassou os 14 megawatts. Só para você ter uma ideia, nessa época dos ventos, sobretudo na região Nordeste no Brasil, a região Nordeste passa a ter 70% da sua demanda de energia vinda de energia sustentável e energia eólica. No estudo a gente fala sobre investimento em startups, um momento justamente de conseguir recursos para as ideias dos empreendedores brasileiros nessas novas empresas de inovação. Tudo isso no cenário econômico que já está no ar. Bom, vamos começar o programa hoje já com esses números do Ibovespa, que nós tivemos aí os 89 mil pontos durante o dia. Vamos lá para os números do Ibovespa, para você ter uma ideia, fechou com 89.567 pontos, uma alta expressiva do Ibovespa. A gente tem visto uma melhora do mercado de ações no Brasil, das ações negociadas aqui do Ibovespa, o índice Ibovespa, que é o principal índice da B3, desde o final do primeiro turno, continuou durante o segundo turno, teve algumas oscilações, mas depois, com a decisão, com o fechamento do cenário eleitoral, ou seja, resolvida a questão eleitoral com a eleição de Jair Bolsonaro no segundo turno, nós tivemos já o Ibovespa ascendendo. Obviamente que aqui tem muita expectativa das novas decisões, dos novos anúncios de ministros e de plano de governo de Jair Bolsonaro, que tem na equipe econômica Paulo Guedes como futuro ministro da Economia, que vai comandar um super ministério da Economia, que tem infraestrutura, tudo ali, desenvolvimento, tudo na mesma pasta. Vamos dar uma olhadinha aqui também nas ações da Petrobras. As ações da Petrobras tiveram hoje uma alta importante de quase 3%, 2,96%. Mas vamos dar uma olhadinha aqui no comportamento da Petrobras e eu justifico o porquê da gente olhar nesse prazo um pouquinho mais longo aqui, de segunda-feira passada até agora. Na sexta-feira foi feriado, ou seja, são 5 cotações aqui das ações da Petrobras. Essas são as preferenciais. Vamos lá. Houve um anúncio, uma reportagem hoje divulgada na imprensa brasileira de que a Petrobras deve ter um resultado extremamente positivo no balanço do terceiro trimestre. A Petrobras já teve um balanço muito positivo em relação ao segundo trimestre deste ano, aliás, que bateu todos os recordes. E esse anúncio poderia vir também muito positivo em relação aos números do terceiro trimestre, que terminou agora no mês de setembro. Esses números devem ser divulgados em breve pela Petrobras, obviamente que isso contamina, isso chama atenção para os papéis da empresa que tiveram alta procura hoje. Portanto, a razão de hoje ter subido 2,96% as ações da empresa a R$ 28,13 por ação. Mas lá na segunda-feira, a Petrobras chegou a ter uma queda de 4,28%. Aqui tinha muito de queda do preço do mercado, a queda do preço do barril do petróleo no mercado internacional, e obviamente você tem problemas em relação à importação, mas sobretudo quando também teve queda do dólar, ou seja, tudo isso interfere em relação aos preços da Petrobras. Depois tivemos movimentos de alta também, ou seja, isso tudo mexe com a Petrobras, porque ela repassa os preços internacionais diretamente para o consumidor aqui no preço que ela cobra das refinarias. Na terça-feira, por exemplo, houve uma alta expressiva, ou seja, inverteu completamente, chegou a 6% quase de alta. Depois, 2 dias de queda, quarta e quinta-feira, 1,36%, depois 1,09%, para ter essa alta hoje, cuja única explicação mais plausível para se entender essa alta das ações da Petrobras foi justamente essa reportagem dizendo que os lucros da Petrobras no terceiro trimestre deste ano serão extremamente positivos e, claro,
A Petrobras, quando tem lucro, ela repassa ao investidor, ela divide com o investidor. O investidor é sócio da empresa. Quando ele é sócio, ele recebe, por exemplo, os bônus. Recebe justamente o dinheiro que é dividido. Os lucros, parte desses lucros é repassada aos investidores, que vão receber justamente. Quem tem ação recebe esse percentual que é repassado aos acionistas. Bom, vamos falar um pouquinho mais agora. Deixa-me ver aqui. A Flávia Grossi está no Rio de Janeiro, em frente à casa do presidente Jair Bolsonaro. Hoje, o presidente eleito recebeu visita de vários representantes de países estrangeiros. A Flávia tem os detalhes sobre o dia hoje, em frente à casa do presidente eleito Jair Bolsonaro, no Rio de Janeiro. Flávia, boa noite, seja bem-vinda aqui ao Cenário Econômico. Obrigada, Piotr. Boa noite para você, boa noite a todos. A comitiva da China foi a primeira a chegar aqui na casa do presidente eleito Jair Bolsonaro. O embaixador Li Jizang chegou por volta das 9 horas da manhã e não quis gravar entrevistas. Para se ter uma ideia da importância desse encontro, a China é o principal parceiro comercial do Brasil e durante a campanha Bolsonaro criticou a China, causando aí um certo temor no mercado sobre possíveis investimentos desse gigante asiático no Brasil. Logo depois, foi a vez do embaixador da Itália no Brasil, Antônio Bernardini. Entre os assuntos discutidos nesta reunião está a extradição do italiano Cesare Battisti. A gente lembra que esse ativista político foi condenado à prisão perpétua na Itália na década de 1970 por 4 homicídios. Battisti se diz inocente. Em 2010, o então presidente Lula concedeu asilo político ao italiano, mas a Itália pede a extradição de Battisti. Bolsonaro, durante a campanha, tem se demonstrado muito favorável a essa decisão de extraditar Battisti. O caso agora está sendo discutido no Supremo Tribunal Federal. E hoje a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, pediu que o STF dê preferência para esse julgamento. Piotr. Até porque há um recurso da defesa que julga que não há mais razão para mudar a condição de asilado de Cesare Battisti no Brasil, embora haja esse pedido da Itália e esse desejo já expresso pelo presidente eleito Jair Bolsonaro. E o ministro Luiz Fux, que está exatamente com esse processo na mão, essa análise na mão, disse que enquanto não houver uma decisão disso, nenhuma ação pode ser tomada, até porque lá atrás o Supremo decidiu que a última palavra em casos de extradição é do presidente da República. Foi exatamente a razão pela qual o então presidente Lula decidiu manter e conceder asilo político a Cesare Battisti, que é condenado por vários homicídios na Itália. Bom, e numa entrevista gravada na última quinta-feira, mas divulgada somente hoje, o presidente eleito Jair Bolsonaro voltou a dizer que a reforma da Previdência é absolutamente necessária, é objetivo do governo, mas tem que ser um projeto de reforma que consiga ser aprovado no Congresso. A entrevista foi à jornalista Luara Castilho, da TV Aparecida. Você acompanha o trecho dessa entrevista agora aqui no Cenário Econômico. O que eu vou tentar é aprovar alguma coisa na reforma da Previdência. Por isso, essa semana que vem, já estará instalado o nosso gabinete de transição e eu visitarei as autoridades competentes para buscar aprovar isso aqui. Não adianta você ter uma boa proposta de reforma previdenciária, você não vai passar na Câmara e no Senado. Queremos dar um passo, por menor que seja, mas dar um passo na reforma da Previdência que é necessária. Fala-se muito em 65 anos, você não pode generalizar isso daí. Tem certas atividades que nem aos 60 é compatível à aposentadoria. Nós devemos manter essas questões. Você vê a expectativa de vida do policial militar do Rio de Janeiro. Eu não tenho o valor exato aqui, mas está abaixo de 60 anos. Então não é justo você botar lá em cima isso daí. E o serviço público, por exemplo, nós devemos acabar com as incorporações. Depois de algum tempo, não são todos, mas alguns servidores incorporam os cargos de comissão que desempenhavam até aquele momento. Mas um grande passo, no meu entender, esse ano for possível, vamos passar para 61 anos o serviço público para o homem, 56 para a mulher e majorar também o ano nas demais carreiras. Acredito que seja um bom começo para a gente entrar o ano que vem já tendo algo de concreto para nos ajudar na economia. Bom, vamos dar uma olhadinha na cotação do dólar, como fechou o dólar hoje, a R$ 3,72, uma alta de 0,89%, e hoje saiu também o boletim Fox, ou seja, as expectativas econômicas dos mais de 100 analistas ouvidos semanalmente pelo Banco Central.
E aqui tem previsão de produção industrial bem menor, mas a gente fala disso daqui a pouco. Falando de inflação, aliás, na quarta-feira o IBGE divulga o IPCA do mês passado, agora do mês de outubro, o IPCA fechado do mês. Tudo indica vai dar uma desacelerada, pelo menos é essa a expectativa. Tanto que a gente vê aqui, por exemplo, há um mês a expectativa de inflação para o final deste ano, no acumulado do ano, ou seja, no ano todo, de 4,40, subiu na semana passada e agora voltou a cair a R$ 4,40%, 4,4%. O câmbio 3,89, 3,71 na semana passada, está num certo declínio, a 3,70%. Praticamente próximo do que a gente viu hoje, a 3,72, né? O PIB 1,34, subiu a 1,36% e manteve-se 1,36%. Aqui tem uma expectativa, até porque com a resolução da questão eleitoral, ou seja, de um novo governo implantado, já em processo de transição, tudo isso deva, de alguma forma, melhorar provavelmente esse PIB deste ano. O que continua puxando para baixo está aqui. A produção industrial há um mês era de 2,72%. 2,71% há uma semana e agora caiu para 2,22%. Quer uma explicação para isso? É um dado. Aqui tudo é expectativa econômica. Vamos falar de dados reais. Na semana passada nós divulgamos esses números aqui, a produção industrial apurada pelo IBGE do mês de setembro, mas isso dá uma ideia de como estava o investimento da indústria naquele momento e qual era exatamente a condição de produção. Em setembro chegou a cair 1,8%. Setembro, obviamente, em relação a agosto. Quando a gente faz a comparação de um mês, do mesmo mês em relação ao ano anterior, chegou a cair 2%. No ano, apesar disso, nós tínhamos o acumulado de 1,9% e de 12 meses 2,7%, dá uma ideia de por que nas expectativas, tomando como base as informações reais do mês de setembro do IBGE, os analistas ouvidos pelo Boletim Focus rebaixaram a expectativa de produção industrial. Bom, isso é o que a gente tem de números absolutos, só para retomar esse dado que foi da semana passada. Agora, uma outra notícia, até que para ter produção industrial aumentando no país, a gente precisa de energia e a geração de energia eólica no país ultrapassou a marca de 14 gigawatts. Agora no que se chama de a safra dos ventos no Brasil, que termina agora em novembro e que a Vanessa Casalino, aqui em São Paulo, conta-nos em detalhes. Vanessa, bem-vinda, boa noite. Oi, Piotr, obrigado. Boa noite para você, boa noite a todos. Os dados são da Associação Brasileira de Energia Eólica. A atual marca do Brasil é de 14,34 gigawatts de capacidade instalada de energia eólica em 568 parques. São mais de 7 mil aerogeradores em 12 estados, a mesma capacidade instalada da Binacional Itaipu, a maior usina hidrelétrica do Brasil. Em 2011, a fonte eólica correspondia a menos de 1 gigawatt. Toda essa energia está totalmente conectada à rede de transmissão e, em média, equivale ao consumo de 26 milhões de residências ou a 80 milhões de pessoas. De acordo com números do ONS, o operador nacional do sistema, a energia eólica já chega a atender quase 14% do sistema interligado nacional. No caso específico do Nordeste, os recordes de atendimento já passam dos 70%. Nos primeiros 8 meses do ano de 2018, as eólicas geraram uma quantidade de energia 19% superior ao do mesmo período do ano passado. Durante o mês de agosto, as usinas eólicas registraram a maior produção de energia da história e a expectativa é de que 186 novos parques sejam instalados até 2024. Grande parte do sucesso da energia eólica no Brasil vem do tipo de vento. Aqueles são estáveis, com boa intensidade e sem mudanças bruscas de velocidade ou direção. Outro fator é a cadeia produtiva, que é altamente tecnológica e 80% nacionalizada, o que gera empregos aqui no país, Piotr. O vento no Brasil, você acompanhou aqui, nós já falamos desse assunto várias vezes sobre a geração de energia eólica no país que cresce bastante. O vento no Brasil é de qualidade, é um dos melhores do mundo. Em alguns momentos do ano é o melhor do mundo, para se ter uma ideia. Assim como, por exemplo, o sol para geração de energia solar. Ou seja, nós temos condições aqui exorbitantemente altas para se ter crescimento econômico. Falta agora justamente a nova agenda do novo governo para tirar o país justamente desse crescimento muito baixo que a gente tem falado disso. Eu mostrei agora a projeção de crescimento um pouco abaixo de 1,40 neste ano, que de alguma forma pode ser até um pouquinho maior, mas pelo menos no Boletim Focus esse é o número que nós temos. Aliás, sobre Petrobras, rapidamente, ela vai reajustar o preço do gás de cozinha na refinaria em 8,5%, o que também faz com que justifique essa alta das ações hoje da empresa. 8,5% no gás de cozinha, daquele de 13 quilos,
Para você ter uma ideia, a média de alta é de 8,5% na refinaria. Na refinaria, vai se ter uma ideia, sem tributos, evidentemente, a R$ 25,07. Claro, esse é o preço lá, sem tributos, depois passa por todas as distribuidoras, para o consumidor, para a dona de casa, esse gás vai chegar bem mais caro do que esses R$ 25,00, mas se custa mais caro na refinaria, ou vai ter muita competição lá na frente para não ter uma alta maior, ou vai ser repassado para o consumidor, o que impacta assim no bolso de todos nós. Bom, vamos falar sobre a Harley-Davidson, a icônica marca de motos anunciou um recall, são 14 modelos envolvidos, ano modelo 17 e 18, ou seja, ano de fabricação 17, modelo 2018, um defeito no sistema de embreagem, risco de queda e colisão para o ocupante ou para os ocupantes da motocicleta, que tem todo um estilo à parte. Obviamente, se você tiver uma situação como essa, você precisa entrar em contato com a Harley-Davidson, www.harley-davidson.com.br, 0800 724 1188, essas informações para você agendar justamente a substituição das peças que trazem esse problema, porque recall é uma obrigação da empresa instalada no Brasil, sobretudo em questões de segurança, que é a única condição que se faz recall no Brasil, e o reparo é gratuito, ou seja, você não paga pelo reparo, tem que fazer um agendamento prévio, mas não tem custo mais para o dono do veículo, no caso das motos Harley-Davidson aqui. Vamos fazer um intervalo, daqui a pouco a gente fala sobre investimento em startups. Espírito empreendedor não falta para os brasileiros, mas obviamente que tem o problema de conseguir dinheiro para fazer a ideia e adiante. A gente fala disso logo depois do intervalo aqui no Cenário Econômico, daqui a pouquinho. Já de volta com o Cenário Econômico e para falar justamente sobre o espírito empreendedor do brasileiro, que não falta. A gente tem falado aqui no Cenário Econômico com muita frequência sobre o surgimento de startups para várias inovações que têm sido apresentadas no processo produtivo brasileiro, ou seja, em várias áreas que nós temos hoje startups, ou seja, há grandes ideias, mas isso tudo precisa de recurso para ser financiado e para justamente ela ser implementada. Para falar sobre esse assunto, Rodrigo Carneiro, CEO da Start Me Up, conversa conosco sobre investimentos. Rodrigo, seja bem-vindo aqui ao Cenário Econômico. Boa noite, Adalberto. Obrigado pelo convite. Tem uma parceria que vocês fizeram justamente para viabilizar essa chegada de recursos aos empreendedores, é isso? Sim, nós fizemos uma parceria com um fundo chamado Bossa Nova Investimentos e alguns outros fundos, tá? Superjobs e até o próprio InovaBra Habitat do Bradesco, para realmente atrair mais empresas, né, para o ecossistema e também, principalmente, atrair mais investimentos para esse mercado. A grande ideia de atrair esses grandes fundos conosco, essa parceria, é fazer com que o pequeno investidor possa investir junto com quem é especialista. Então, você entra hoje na plataforma, você entra hoje para investir em startups, você é um pequeno investidor, você não está sozinho. Você está ali junto com uma empresa grande, um fundo grande que validou aquele investimento, validou aquela tese, aquela empresa, aquela inovação que está por trás do negócio. Ou seja, eu aumentei a possibilidade de investimento de que tem recursos hoje parados numa aplicação convencional e que olha para o mercado de startups de forma muito simpática, percebe que isso tem uma capacidade gigantesca de geração de emprego, de inovação, de melhora de vida das pessoas, mas tinha uma dificuldade desse dinheiro do pequeno investidor chegar no dono da ideia, é isso? Ultimamente, né, você pega os últimos anos, quais eram os produtos de startups que você poderia investir? Pessoa física normal não tinha acesso. Quem poderia investir eram os grandes fundos, né, que a gente chama os investidores anjos, os venture capital. E né? Sempre com quantia grande de capital. Quantias grandes, porque é de alto risco, né? Então, o que nós fizemos? Nós criamos, e a CVM, a Comissão de Valores Imobiliários, também validou isso o ano passado, né? O crowdfunding. Então, nós participamos da discussão dessas regras e tudo mais com a CVM para ter uma validade, para ter uma segurança para o investidor. O investidor pode, através de pequenas quantias, né? No nosso caso, a partir de R$1.000, investir em startups. Tá? Então, o que era antes restrito a grandes investidores, que investiam ali no mínimo 500 mil, 1 milhão para fazer parte desse clube que nós chamamos, nós conseguimos democratizar. Ou seja, você que tem interesse em aumentar realmente a sua rentabilidade, né? Colocar ali uma pequena parte do seu capital em startups, você consegue, você tem um portfólio e faz esse investimento direto junto com grandes players que validaram aquele negócio. E como é que esse pequeno, o grande investidor está acostumado a colocar o risco no cálculo, ele tem normalmente um portfólio muito grande, então se uma coisa der errado, ele sobrevive na outra. O pequeno talvez não tenha muito dinheiro. Sim. Você falou de R$1.000.
como é que ele tem ideia de retorno? Como é que ele pode calcular o risco dele, reduzir, obviamente, a margem de risco dele e aumentar a possibilidade de retorno em relação a aplicações convencionais? Como é que ele consegue calcular isso? Legal. Nós sempre falamos nesse mundo de startup que o investidor tem que investir com quem conhece daquele mercado. Não vá sozinho, né? Não queira desbravar sozinho esse mercado. Via de regra, você vai se dar mal. Então, conheça alguém, que seja a startup ou que seja realmente algum conhecido seu que já investe, co-invista junto com ele. Valores pequenos, né? Valores que você possa distribuir em mais de uma empresa. Então, por isso que nós ofertamos ali sempre 6, 7 captações ao mesmo tempo na plataforma. Então, você invista, ao invés de você colocar 10 mil reais numa só, coloca 1.000, né? E aí você realmente diversifica o seu risco. Tem uma continha meio mágica que nós fazemos para calcular o retorno, que é a seguinte, uma em cada 10 startups sobrevivem pelo Vale da Morte, que nós chamamos, né? Que são os primeiros 3 anos. E realmente, para chegar lá no 5º ano, você tem aí realmente uma taxa de 10% de sobrevivência. Ou seja, você precisa ter no seu retorno de investimento, no mínimo 10 vezes, para você cobrir isso. Então, quando você estiver analisando uma startup, em 5 ou 4 anos, você tem que ganhar 10 vezes o valor que você investiu. Então, você faz a conta de trás para frente, o investidor, né? Porque se você não ganhou 10 vezes, provavelmente aqueles outros investimentos que você fez e não deram certo, vai puxar o seu retorno para baixo. Mas, é claro, todo mundo está atrás aí do próximo Uber, né? Do próximo Facebook, da próxima grande empresa aí, do Nubank, etc., que pode ser uma startup e você está investindo logo no início. Então, essa empresa ela vai pagar várias vezes as perdas que você teve. Qual é o prazo de retorno? Quando alguém investe hoje para fazer esse cálculo que você fez de 10 empresas? Nós utilizamos 5 anos. Não quer dizer que o investimento vai ter liquidez. Afinal, você está entrando em participação na empresa, né? Um contrato conversível, você vai se tornar sócio naquela empresa. Então, ele não tem hoje muita liquidez. Você não consegue vender no mercado secundário, numa bolsa, etc. ainda. Estamos em discussão com a CVM para poder dar essa liquidez. Mas a gente olha um horizonte de 5 anos, é interessante para você analisar uma startup, sim. Você falou sobre liquidez, só para o nosso espectador, liquidez é justamente voltar a fazer dinheiro. Você tem uma participação em papéis daquela empresa, você vende, recupera todo o seu dinheiro investido. Você falou que tem negociações com a CVM. Isso está adiantado já? Isso está bem adiantado, é a nossa grande bandeira, tá? Nós estamos querendo fazer testes, então como é que você começa? Você começa liberando em um mês, um dia específico no mês, normalmente ou o primeiro dia útil ou o último dia útil do mês, para poder negociar. Olha, quem tem papel da empresa X quer vender? Quem quer comprar papel da empresa X quer comprar? Então você já faz a negociação entre eles uma vez no mês. Depois disso, você começa a ter mais frequência, aumenta para 2 dias, 3 dias, para realmente você ter negociações constantes, né? E você ter o preço adequado, o valuation que nós chamamos da companhia, ou seja, quanto vale aquele papel, quanto vale uma ação daquela empresa, né? Precificado de forma correta. Então, sim, está bem avançado. Eu acho que nós teremos aí algo no primeiro trimestre do ano que vem. E sem abertura de capital da empresa? O crowdfunding, né, o investimento coletivo... Não, da venda de papel no mercado secundário. Ele é uma espécie de abertura de capital, né? É uma empresa limitada, ou uma SA, e ela está ofertando o seu valor mobiliário, ou seja, está ofertando a sua participação num mercado aberto. Então, de uma certa forma, é uma mini abertura de capital, sim. Né? Só que não é negociado na B3, na Bolsa, né? Claro. Ele é negociado em balcão, que nós chamamos, ou seja, eu com você aqui, né, com seus conhecidos, que nós vamos criar e estamos pleiteando na CVM, poder negociar isso dentro da nossa própria plataforma para facilitar para o investidor. Aí ele não precisa esperar todo aquele prazo, né, de 5 anos. Ele pode, antes disso, falar, olha, eu já acho que já está bom o meu retorno aqui, vou vender para o próximo, e o próximo pega dali em diante. Então, é um mercado muito vibrante, que a gente gosta bastante. Uma coisa importante que eu acho que dá um pouco, voltando um pouquinho à questão do risco, a Start Me Up, todas as captações que estão no ar, ela investe também. Tá? Então, nós atuamos, de uma certa forma, validando aquele investimento, entrando no mesmo risco que os nossos investidores. Então, não é uma venda só que a gente empurra, não. Na verdade, nós corremos o mesmo risco que eles, no mesmo nível, no mesmo contrato, tá? Dentro da plataforma. Não tem nenhuma empresa que está lá no ar captando que nós não investimos. Daí justifica seu argumento anterior, que é investir com quem conhece o mercado. Com quem conhece. Que é o que vocês fazem diariamente. Exatamente. E também com os sindicatos que nós formamos. O que são os sindicatos? São esses outros fundos, né, que co-investem conosco. Então, nós temos, como eu falei, por exemplo, a Bossa Nova.
né? A Bossa Nova é um dos grandes fundos que investem em startups aqui no Brasil, um dos maiores. Tem lá uma parte específica deles. Então, os investidores que entrarem no sindicato, ou seja, a Bossa Nova ela é líder, ela está colocando boa parte da captação naquela empresa, está investindo a maior parte da captação naquela empresa, e você está investindo junto com ele e com a StarMeUp. Então, você tem um segundo validador ali, né, daquela empresa para poder te garantir um retorno melhor e um risco menor. Tá? Mas lembrando, é sempre um investimento de risco. Né? Rodrigo, obrigado pela Obrigado. gentileza da entrevista. Muito obrigado. Sucesso com a iniciativa. Obrigado vocês. O Cenário Econômico termina aqui. Obrigado pela sua companhia, pela audiência. Boa noite a você. A gente volta amanhã. Até lá.